A reflexão proposta por Jiddu Krishnamurti parte de uma constatação simples, porém profundamente perturbadora: o ser humano vive em constante conflito. Esse conflito não se manifesta apenas nas relações externas, guerras, disputas, tensões sociais, mas, sobretudo, no interior de cada indivíduo. Há uma fragmentação interna entre aquilo que se pensa, aquilo que se sente e aquilo que se faz. Deseja-se paz, mas vive-se na ansiedade. Busca-se liberdade, mas permanece-se preso a medos, hábitos e dependências psicológicas. Para Krishnamurti, compreender esse conflito é o ponto de partida essencial para qualquer transformação real. Ao investigar a raiz desse problema, ele direciona a atenção para a própria estrutura da mente. Um de seus conceitos centrais é a ideia de que o eu, aquilo que normalmente consideramos como identidade fixa, não passa de uma construção psicológica. Esse eu é formado por memórias, experiências, crenças, traumas e condicionamentos acumulados ao longo do tempo. Não se trata, portanto, de uma entidade estável ou permanente, mas de um processo em constante movimento. Ainda assim, o ser humano se identifica profundamente com esse conjunto de conteúdos, criando a ilusão de um centro sólido e contínuo. Essa identificação está diretamente ligada ao que Krishnamurti chama de tempo psicológico. Diferentemente do tempo cronológico, necessário para organizar a vida prática, o tempo psicológico é a projeção mental de um vir a ser. É a ideia de que, no futuro, será possível alcançar uma versão melhor de si mesmo, livre de conflitos e sofrimentos. No entanto, segundo ele, essa projeção é ilusória, pois mantém a mente presa ao mesmo padrão de funcionamento. Ao adiar a transformação para o futuro, o indivíduo perpetua o estado atual. Assim, o tempo psicológico se torna um dos principais mecanismos de continuidade do sofrimento. Outro ponto fundamental em sua filosofia é a afirmação de que o observador é o observado. Essa ideia rompe com a noção comum de que existe um eu separado que observa pensamentos, emoções e sensações. Para Krishnamurti, essa separação é ilusória. O observador faz parte do mesmo campo psicológico que aquilo que observa. Quando alguém diz, eu estou com medo, há a pressuposição de um sujeito distinto do medo. Porém, esse sujeito é também constituído por pensamentos e condicionamentos. A falsa divisão entre observador e observado gera conflito, pois cria a sensação de que é necessário controlar, reprimir ou modificar algo que, na verdade, faz parte do próprio observador. Esse funcionamento está profundamente enraizado no condicionamento. Desde o nascimento, o indivíduo é moldado por influências culturais, sociais, religiosas e familiares. Esse condicionamento determina a forma como se percebe o mundo, filtrando a realidade através de crenças e interpretações prévias. Como resultado, raramente se entra em contato direto com o que é. Em vez disso, reage-se a imagens mentais construídas ao longo do tempo. A liberdade, nesse contexto, não consiste em adotar novas crenças ou sistemas, mas em perceber claramente o próprio condicionamento em ação. Nesse cenário, o prazer desempenha um papel ambíguo. Krishnamurti não nega sua existência, mas aponta para o ciclo psicológico que ele desencadeia. O prazer gera apego, e o apego inevitavelmente produz medo, o medo de perder aquilo que proporciona satisfação. Assim, o que inicialmente parece positivo se transforma em fonte de ansiedade e insegurança. A mente, ao buscar constantemente repetir experiências prazerosas, entra em um ciclo de dependência que reforça o sofrimento. Diante disso, Krishnamurti rejeita categoricamente a ideia de que métodos, técnicas ou sistemas possam conduzir à verdade. Para ele, qualquer método implica tempo, esforço dirigido e a existência de um eu, que busca alcançar um objetivo. Esse movimento reforça a própria estrutura do ego e, portanto, perpetua o problema. Sua posição é radical: não há caminho para a verdade, pois todo caminho pressupõe um ponto de chegada e alguém que percorre esse trajeto, ambos pertencentes ao campo do pensamento. Em lugar de métodos, ele propõe algo aparentemente simples, mas profundamente desafiador: a observação sem escolha. Trata-se de uma atenção plena, porém desprovida de julgamento, controle ou intenção de mudança. Nessa observação, a mente não tenta modificar o que surge.
ela apenas vê, com clareza, pensamentos, emoções e sensações à medida que aparecem. Essa qualidade de atenção não é produto do esforço, mas de uma percepção direta e silenciosa. É justamente nessa observação que reside a possibilidade de transformação. Para Krishnamurti, ver algo com absoluta clareza é, em si, um ato transformador. Não há necessidade de tempo ou de prática gradual. Assim como a percepção de um perigo leva a uma ação imediata, a compreensão profunda do funcionamento da mente pode gerar uma mudança instantânea. Nesse sentido, não há separação entre ver e agir. Quando a mente observa sem interferência, ocorre naturalmente um estado de silêncio. Esse silêncio não é produzido por disciplina ou controle, mas emerge quando o movimento constante do pensamento, baseado em memória, desejo e medo, se aquieta. Trata-se de um estado de atenção plena, no qual há percepção sem distorção. Nesse espaço, segundo Krishnamurti, pode surgir algo totalmente novo, não condicionado pelo passado. Sua famosa afirmação de que a verdade é uma terra sem caminho sintetiza toda essa perspectiva. Não existe autoridade espiritual, sistema ou tradição capaz de conduzir alguém à verdade. Cada indivíduo deve investigar por si mesmo, observando diretamente o funcionamento de sua própria mente. Qualquer tentativa de seguir um caminho estabelecido implica imitação e dependência, o que impede a descoberta genuína. Em síntese, o pensamento de Krishnamurti propõe uma ruptura radical com abordagens tradicionais de transformação pessoal. Em vez de métodos, ele aponta para a compreensão direta. Em vez de progresso gradual, para a percepção imediata. Em vez de autoridade externa, para a investigação individual. O centro de sua proposta não está em tornar-se algo diferente, mas em compreender profundamente o que já é. E é nessa compreensão, livre de ilusões e condicionamentos, que reside a possibilidade de uma verdadeira liberdade.